Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto e escudo, minha torre de refúgio, em cada sopro, tudo que sou, que nunca pare de te louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que tenho em ti. Vamos louvar a este Jesus Salvador com o nosso louvor, com o nosso cântico, com o nosso coração. Meu Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto e escudo, minha torre de refúgio, em cada sopro, tudo que sou, que nunca pare de te louvar. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Meus irmãos, com frases curtas, nós vamos louvar ao Senhor e vamos te dizer muito obrigado por quem tu és. Muito obrigado porque és incomparável. Muito obrigado porque não há ninguém como tu. Eu vou pedir à nossa irmã Graça o favor de começar este tempo de oração e depois eu terminarei. Obrigado, Deus, por ter fiel. Muito obrigado, Deus. Tu és bom, tu és digno, Deus. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo estabelecia as nossas obras e as nossas coisas.
Obrigada, Senhor, que o Senhor nos libertou de toda culpa, de toda dor, de tudo aquilo que nos maltratava. O Senhor nos libertou da cruz. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, que é maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e merecido. Por nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Pai, pelas maiores promessas. Deus, Senhor, é a tua palavra. Não tem nem muito tempo, dedicado a continuar. Amém. Obrigada, Senhor, por este espaço que temos para te louvar e adorar. Amém. Obrigada, Senhor, por 70 anos desta igreja. Bendiz, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta hora. Pedimos a tua presença no nosso meio. Pedimos a unção do teu Espírito. Pedimos a tua bênção para todos quantos aqui estão. Pedimos ao Pai que o teu nome seja engrandecido e louvado com o sentimento puro do nosso coração. Nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias e ler aquilo que nos diz 1 de João, capítulo 2, os primeiros 5 versos. Vamos fazer esta leitura em uníssono. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O amor de Deus não está nele se de facto nós o recusarmos, se de facto nós dissermos que não precisamos dele. Mas eu acho que todos nós sentimos que precisamos do Senhor, verdade? E precisamos de falar com Ele, verdade? Precisamos de abrir o nosso coração. E é bom nós falarmos com o nosso Deus.
que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Meu irmão, tu já foste perdoado? Levanta o teu braço, já foste perdoado? Deus já te perdoou? Graças a Deus. E sabem porquê? Sabem porquê que nós podemos sentir paz? Porque na sua santidade Deus olha para nós e nos ama com um amor incomensurável. Na sua santidade Ele olha para cada um de nós, vê a nossa fraqueza e Ele derrama o seu amor sobre nós. Este sentimento de amor nós o devemos expressar com gratidão ao Senhor. Santidade é o meu desejo, santidade eu preciso, santidade, santidade é o que tu queres de mim, fidelidade, fidelidade é o meu desejo, de fidelidade eu preciso, fidelidade, fidelidade é o que tu queres de mim. Toma o meu coração, muda a minha mente, meu querer conforma com teu querer, Senhor. Santidade, santidade, santidade é o meu desejo, de santidade eu preciso, santidade, santidade é o que tu queres de mim, fidelidade, fidelidade é o meu desejo, de fidelidade eu preciso, fidelidade, fidelidade é o que tu queres de mim.
sintonizados com o querer do nosso Deus, com a sua vontade em nós. Os irmãos podem sentar. Vamos dar oportunidade às nossas crianças. Elas têm uma participação para nós hoje, esta manhã. Os mais pequeninos. Chega mais para aqui. Temos um grupo maior. Mais para ali. Lindos, não são? Hoje é o dia do pastor e nós, júniores, vamos apresentar um jogral. As crianças fizeram um pequeno presente para si. É o cartaz que ela está a agarrar. E tem aqui uma pequena frase escrita. Pessoa abençoada, amada e admirável, sábio e servo. Você é um testemunho vivo da obra do amor. Graça e redenção de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Está, jovens? Bem, nem eu sabia que era o dia do pastor. Mas pronto, boa surpresa. Muito obrigado a todos. Grupo bonito, não é? Nossa igreja tem um grupo bonito. Crianças e adolescentes. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos pedir que venha à frente os nossos irmãos diáconos para fazermos o levantamento dos dízimos e das ofertas, para que haja mantimento da casa do Senhor. Enquanto isso, nós cantamos firme nas promessas. Firme nas promessas do Salvador, cantarei louvores ao
sim, firme nas promessas de Jesus. Os irmãos já tinham saudades desta suspensão, não já? Parar aqui, nesta parte final, nós gostamos de reafirmar firme nas promessas de Jesus. Vamos pedir ao nosso irmão Manuel que nos dirija numa palavra de gratidão ao Senhor. Não só pelas ofertas levantadas, mas também porque o Senhor providencia o nosso sustento, o sustento de cada dia. E como habitualmente nós fazemos, nós queremos dar oportunidade a algum irmão ou irmã que queira dizer à Igreja que precisa que oremos por si. Independentemente de qual seja o seu motivo, independentemente de qual seja a sua razão de gratidão, de alegria ou de tristeza ou de preocupação, se precisa que a Igreja ore por si, eu vou-lhe pedir que neste momento fique em pé para nós termos esta palavra de oração. Nós não vamos perguntar o motivo, não vamos querer saber porquê, Deus sabe, queremos apenas que, como Igreja, nós oremos por si. Aqueles que desejarem, por favor, podem colocar-se em pé e nós vamos orar por cada um de vocês. Vamos orar por o nosso irmão Manuel. Nosso Deus, nosso querido Pai, queremos nesta manhã agradecer-te por tudo e dizer-te que não abdicaremos das tuas promessas e dizer-te que queremos nelas ficar firmes em todo o tempo e em toda a situação. Por isso, esta palavra é bem-vinda, esta profecia é bem-vinda para todos aqueles nossos irmãos que neste momento se encontram de pé, manifestando precisar do teu apoio, da tua intervenção, seja em que área for, que nós não conhecemos, mas que tu conheces, Pai, porque tu tudo sabes, tudo entendes, e diante de ti nada está em oculto. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu te peço, em nome do teu amado Filho Jesus, que tu possas estender a mão para estes irmãos que estão em situação de aflição, em situação de tribulação, seja ela qual for, que tu os possas libertar em breve, Senhor, para que eles também não abdiquem da fé que têm em ti e nas tuas promessas. Além do mais, Pai, queremos nesta manhã também dizer-te que estamos gratos por tudo aquilo que tu fazes pelo teu povo, pela tua igreja, em todas as áreas das nossas vidas, porque ainda que nós sejamos povo com algumas limitações, com defeitos, com fraquezas, com erros, ainda assim, em nenhum momento tu desistes de nós. E por isso nós podemos confiar e por isso nós queremos descansar. Por isso também desta forma, com paz, com alegria, gozo e descanso, te entregamos estas ofertas que hoje levantamos para que haja governo na tua casa, para que nada nos falte, para que os nossos compromissos sejam honrados a tempo e horas, de forma a passarmos testemunho, de sermos gente que de facto quer ser o sal e a luz desta terra onde nos colocastes. Te agradecemos então por tudo, Pai. Fica connosco agora. Quero também dar graças finalmente pela homenagem que as nossas crianças fizeram, destinando este dia a celebrar o Dia do Pastor. Porque Dia do Pastor é todos os dias, mas porque hoje as crianças lembraram-se de o comemorarem nesta data, nós agradecemos por tudo e uma vez mais renovamos a nossa oração para que tu possas estar guardando e protegendo os nossos pastores, o nosso pastor Alberto, o nosso pastor Pablo, que este tempo que ele está terminando lá na sua deslocação ao Brasil possa continuar a ser de bênção, de paz e de alegria e que ele possa vir até nós cheio de pujança, de energia, de fé e contribuição em partilhar connosco tudo aquilo que ele trouxe daquele país tão grande que representa tantos irmãos aqui nesta igreja. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, podem se sentar. Vou pedir aos meus irmãos que abram as vossas Bíblias, uma vez mais, na segunda carta de Paulo a Timóteo, para vermos o conteúdo dos versos 10, 13 e depois do verso 14 até o verso 17.
Os irmãos recordam-se, aqueles que estiveram aqui no domingo passado, que nós meditámos sobre estes primeiros 4 versos, 10 a 13. Nesta segunda carta que Paulo escreve a Timóteo no seu capítulo 3. E nós frisamos esta ideia de fazer o contraste entre aquilo que era o mundo, aquilo que eram os homens, o seu comportamento, e aquilo que Paulo queria e desejava que Timóteo fosse como líder espiritual da igreja. Por isso ele disse: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E Paulo agora vai reforçar novamente uma ideia. Tu, porém. E, meus irmãos, eu gosto muito desta expressão, tu, porém. Tu, porém, é um contraste daquilo que era a prática do mundo e aquilo que devia ser a prática do cristão. E esta expressão, meus irmãos, perdura ao longo dos séculos. Tu, porém. Conforme dissemos há pouco, a nossa igreja tem 70 anos de existência constituída como igreja. Dos irmãos que estavam cá nesse dia, eu penso que neste momento temos 2 irmãos apenas entre nós. O nosso irmão Alberto Calado e a nossa irmã Julieta. Ela não era membro de igreja, não foi membro fundadora, mas ela estava já cá. E, meus irmãos, eu quero vos dizer que nós hoje estamos aqui porque estes irmãos fazem parte destes a quem Paulo se refere como tu, porém. Tu, porém, é uma expressão simples, mas é um contrário daquilo que é a prática corrente e daquilo que o mundo defende, porque é o desejo de sermos diferentes segundo a palavra de Deus. Eu olho para esta expressão e eu pergunto a mim próprio se eu tenho sido também um tu, porém. Este texto está-me a obrigar a fazer uma introspeção pessoal. Obriga-me a olhar para dentro de mim próprio e a perceber aquilo que Deus deseja de mim e aquilo que eu tenho conseguido cumprir no seu desejo. Como os irmãos sabem, eu estou na igreja desde criança. Já vi acontecer na igreja muita coisa. Esta é a 4ª igreja da qual sou membro. Fui batizado na 3ª Igreja Batista de Lisboa. Estive lá 24 anos. Fui para a 2ª Igreja Batista do Porto. Sabe Deus porquê? Estava lá uma jovem chamada Anabel. E também foi um desafio servir ao Senhor naquela igreja. Porque sem eu saber estava destinado a apoiar aquela igreja na troca do seu pastor e depois na purga da igreja também. Em 1996 fui para a Igreja Batista de Sedufeita e lá estive mais 12 anos. E quando eu estava lá tão bem, tão tranquilo, o Senhor me desafiou para que eu fosse ajudar a Igreja Batista em Vila Real, embora nunca tenha sido membro. E quando eu terminei de auxiliar esta igreja, quando eu estava a dizer, fecha-se aqui mais um ciclo, posso agora voltar à Igreja de Sedufeita, recebo um telefonema e a pergunta foi, passa a Alcobaça e ajuda-nos. Os irmãos conhecem a expressão, não é? Era o pastor Moisés a dizer, eu vou precisar de passar uns tempos nos Estados Unidos e eu precisava que o Alberto viesse apoiar a Igreja Batista em Alcobaça. Mal ele sabia, e eu também, que ele ia embora e eu ficava cá. Mas estas são as razões que Deus tem, que
que nós desconhecemos. E ao analisar tudo isto, meus irmãos, eu pergunto-me a mim próprio se eu tenho conseguido ser sempre um tu porém. Nós não temos por prática celebrar o dia do pastor. Eu não tenho essa prática. Os irmãos que vêm do Brasil sabem que isso é uma data muito importante para vocês. Lá no Brasil, de uma maneira geral, todas as igrejas gostam de celebrar o dia do pastor, homenagear os seus pastores. Não cumprimento aquilo que a Bíblia diz, não é? Honrai os vossos pastores, segui o seu exemplo, eles são dignos de redobrados honorários, etc, etc. E os irmãos brasileiros dão muita importância a isso. Eu acho bem. Eu fui habituado numa igreja em que o dia do pastor era uma quarta-feira, que é o dia que vai menos gente. O pastor da terceira igreja era assim que fazia. Na segunda igreja, nem me lembro sequer do dia do pastor. Na igreja de Sedufeita, de vez em quando, já oferecíamos qualquer coisa ao pastor. E, sobretudo, ele precisava de comprar sempre muitos livros. Nós procurávamos que ele pudesse comprar mais alguns livros, ou oferecer-lhe algumas obras, e, às vezes, também algum tempo de repouso. Aqui não tenho por prática desafiar a igreja a fazer. Falta cá o Paulo. Se tivesse cá o Paulo, hoje era o dia do pastor, com certeza. Mas, meus irmãos, isto sirva para nós pensarmos se de facto nós, independentemente de ser o dia do pastor, o dia do membro, o dia da mãe, o dia de quem quer que seja, se nós temos sido tu porém, se nós temos feito a diferença, se nós de facto temos procurado perceber aquilo que a palavra de Deus nos ensina e temos procurado perceber a vontade de Deus para as nossas vidas. Isto deve ser motivo de reflexão para todos nós. Nós, olhando para dentro de nós, do nosso viver, o que é que nós vemos? Jovens, a palavra do Senhor diz-nos uma coisa. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E sabem, eu olho para trás e tenho um sentimento bom sobre a minha mocidade. Eu escrevo no boletim algumas coisas por onde passei. E algumas das pessoas que foram importantes para mim na minha mocidade. Porque eu cresci no seio da igreja. Porque eu cresci conhecendo a palavra. E eu olho e eu vi como Deus me foi trabalhando e me foi usando. Eu já disse aqui, a primeira vez que eu dirigi um culto tinha 10 anos de idade. Um culto de quarta-feira, dirigido por a chamada União de Intermediários. E como os irmãos calculam, não é fácil estarmos à frente da igreja. E com 10 anos de idade, ainda estamos um bocadinho inconscientes, mas de facto já veio muito do conhecimento e da consciência de que estávamos na presença do Senhor e estávamos na presença da sua igreja e queríamos que algo de útil passasse para a igreja. E eu lembro-me que tive o cuidado de preparar o culto, porque eu ia dirigir escrevendo tudo para que não falhasse nada, para não dizer sempre a mesma coisa. Agora vamos ouvir, e agora vamos ouvir, e agora... Então eu ia alterando. Com pouca idade eu estava à frente da igreja a cantar. Durante algum tempo eu fiz parte de um grupo de 8 rapazes que cantávamos espirituais negros a 4 vozes. E como era interessante nós partilharmos a mensagem do Senhor cantando. E depois durante muito tempo cantei a dueto só com um outro irmão meu. Éramos de tal maneira juntos, quando nós passávamos as pessoas achavam que nós éramos mesmo irmãos de sangue. Estávamos na mesma igreja, ele foi parar ao liceu onde eu estava já a estudar. Eu fui para a tropa no dia 3 de setembro de 1979 e ele foi no dia 4 exatamente para a mesma unidade. Andávamos sempre juntos. Então era bom porque ao domingo cada um de nós levava a sua mala. Metade da mala era roupa, metade da mala era comida. E quando chegava à quinta-feira já comíamos um do outro. Porque a comida desaparecia porque o esforço físico era muito. Lá em Mafra puxavam muito por nós. E durante muito tempo nós cantámos juntos. Até que em 1981 eu conheci uma jovem, lá-se lá ver quem, e comecei-me a afastar dele e ele de mim. E eu fui parar ao Porto em 1984 e já lá estou há 40 anos. Mas eu olho para trás e pergunto, será que sempre consegui ser um tu porém em tudo isto? Os desafios foram vindos à nossa vida, meus irmãos, e a minha história é apenas uma história muito simples, a dos irmãos
pode ser semelhante ou pode ser muito mais complicado. E a pergunta que eu tinha para vos fazer hoje é se nós nos entendemos como um tu, porém, que a Bíblia fala e de que Paulo fala a Timóteo. O que é que tem sido a nossa vida? O que é que nós temos feito com a nossa vida para sermos um tu, porém? O mundo é assim. O afastamento de Deus é uma constante. Os desafios para estarmos longe de Deus são cada vez mais e cada vez mais atraentes. Mas será que nós temos conseguido ser um tu, porém? Voltamos ao verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E, meus irmãos, o primeiro desafio é este, é permanecer. Permanecer nas Sagradas Escrituras. Permanecer naquilo que o Senhor nos desafia a fazer. Nos desafia a entender. Nos desafia a viver. Em todo momento do nosso viver. Permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Tu conheces as Escrituras, elas foram-te dadas. Tu estás devidamente informado daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Sabendo de quem o tens aprendido. E, meus irmãos, este é um tema sempre que os jovens gostam muito de discutir. Muitas das vezes, nos retiros, nos acampamentos, nós tínhamos este tema para tratar. Como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu conheço qual é a vontade de Deus para a minha vida? Para poder ser um tu, porém. Irmãos, como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Lendo a palavra. Lendo a palavra é suficiente? Praticando a palavra. Fazendo a vontade da palavra. Há um conceito que ultimamente tem sido muitas vezes dito por vários pastores. Nós precisamos de conhecer mais do que a palavra de Deus, o Deus da palavra. Mais do que conhecer a palavra de Deus, nós precisamos de conhecer o Deus da palavra. E este é um conceito que nós precisamos de enraizar em nós próprios. Por conhecer a palavra, qualquer pessoa pode conhecer. Mas conhecer o Deus da palavra já é diferente. É mais profundo. Vamos mais à essência. Percebemos melhor aquilo que a palavra quer dizer quando nós conhecemos verdadeiramente o seu autor. Nunca se esqueçam, a palavra do Senhor nos diz que és crente, fazes bem. O diabo também é e estremece. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, mas ainda precisamos mais de conhecer o Deus da palavra. E a necessidade que nós temos de conhecer este Deus leva-nos a um outro desafio, que é podermos entrar na intimidade do nosso Deus e poder permitir que Deus entre na nossa intimidade. E a questão é esta: Deus conhece-te? Deus sabe quem tu és? Tu dás espaço a que Ele te conheça? Os irmãos vão me dizer: ó pastor, se há pessoa que me conhece é Deus. Se a pessoa que me conhece é Deus, foi Ele que me criou. É, mas nós às vezes temos determinados quartos que nós fechamos a porta à presença de Deus. Não é por acaso que a Bíblia nos diz, de uma forma genérica, mas também pessoal: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. E este é um desafio que nós precisamos, todos nós, de viver todos os dias. Para podermos dizer que somos um tu, porém. Para podermos dizer que fazemos a diferença, e a diferença é feita na nossa vida, e a diferença é feita na nossa maneira de estar e na nossa maneira de ser. Não basta dizer que conhecemos. É preciso, de facto, pôr em prática. A informação está connosco. Verso 15: pois desde a infância sabes as Sagradas Letras.
desde a infância sabes as sagradas letras, Timóteo, que podem fazer-te sábio. E reparem, meus irmãos, que Paulo põe isto numa condição: podem fazer-te sábio. Como é que pode fazer sábio? Pode fazer sábio se ele não só conhecer, mas como pôr em prática no seu dia-a-dia. Podem fazer-te sábio para a salvação. E a salvação tem um critério, que é este: pela fé que há em Cristo Jesus. A sabedoria vem através do conhecimento. O conhecimento leva-nos à fé. E a fé é em quem? Em Jesus Cristo. E é isso que dá sentido à nossa vida. É isso que faz sentido para cada um de nós. Na lição da Escola Bíblica desta manhã, nós pensámos sobre o tema da culpa. E os irmãos que estiverem interessados, no próximo domingo vamos continuar. É uma lição extensa. E uma das coisas que nós percebemos claramente é que nós, como cristãos, sabemos que somos culpados perante Deus. Mas porque somos cristãos, sabemos que Jesus pagou o preço da nossa culpa quando foi à cruz. E a palavra do Senhor nos ensina que por causa disso nós somos justificados diante de Deus. E por causa disso nós temos vida eterna. E por causa disso a nossa vida deve fazer toda a diferença. E por causa disso nós podemos dizer que somos um tu porém. Porque entendemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus da palavra em nós. Timóteo sabia tudo isto. Depois, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E Paulo afirma algo que é fundamental, dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada. E, meus irmãos, esta expressão dá uma guerra teológica ao longo dos séculos. Tem alguma dificuldade em entender o texto? Toda a Escritura é divinamente inspirada? Tem alguma dificuldade? O que é que a palavra nos está a dizer? A palavra está-nos a dizer o quê? Que Deus inspirou aqueles que escreveram a sua palavra. E, portanto, toda a Escritura é palavra de Deus. Agora, os irmãos, reparem. Se eu ler os textos desta maneira, toda a Escritura, que é divinamente inspirada, é proveitosa para. E está feita a confusão. Porque se eu faço esta separação, aquilo que nós deduzimos é que há a Escritura inspirada e há a Escritura que não é inspirada. E temos as várias denominações, uns a dizerem: não, toda a Escritura é divinamente inspirada. Não, toda a Escritura que me inspira é divinamente inspirada. Não, toda a Escritura que é efetivamente inspirada, só essa é que é inspirada. Irmãos, isto há séculos que se discute isto. Eu acho que nem Paulo se fazia ideia que escrever uma coisa tão simples que ia dar tanta confusão. Como é que eu leio? Eu leio exatamente aquilo que acabei de dizer aos meus irmãos. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ah, pastor, mas aquele texto lá em 1 Samuel, capítulo 15, em que Deus manda matar, como é que é inspirado? É inspirado. Para o seu tempo é inspirado, a ordem foi dada aos seus servos. A realidade era aquela, não é a que eu tenho hoje. Ah, pastor, mas Deus matou Ananias e Safira, é verdade, matou. Porque eles desrespeitaram a vontade de Deus, matou. E o pastor acredita que eles morreram? Acredito que eles morreram. E Jonas andou na baleia? Andou na baleia. No tubarão não, mas na baleia andou. É que eu já vi uma vez uma imagem que era um tubarão, coitado do Jonas, nos dentes do tubarão. Isso, coitado do Jonas. Mas o pastor acredita que o povo atravessou o mar. E o mar engolia toda a gente. Não é como
Um programa que eu vi em que se dizia que o mar dava pelo tornozelo. Eu ainda gostava de saber como é que os egípcios se afogaram com água pelo tornozelo. É uma coisa que eu não entendo. Desculpem, não entendo. E o irmão acredita que veio o fogo do céu quando... É verdade. É verdade. Quando Elias orou, veio o fogo do céu, limpeu o holocausto, limpeu a água e Elias tratou de limpar aqueles 450 profetas de Baal. Ai, irmão, mas isso é uma violência, mano. Pois é uma violência. Foi feita num determinado contexto. Então o irmão acredita em Adão e Eva. Exatamente. E vejam bem o que é que aconteceu. Já chegaram à brilhante conclusão que o mundo inteiro deriva de 4 mulheres. Eva devia ser irmãs e não sabia. Irmãos, eu acredito na palavra de Deus desde a primeira linha até à última. O irmão acredita que Deus fez o mundo em 7 dias. Porque não? Meu Deus é assim, Ele tem todo o poder. Aliás, eu digo-vos mais, Ele nem pôs um dedo para trabalhar. Como é que foi isso? Deus falou. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Isto é o Deus em que eu acredito. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Por isso, toda a Escritura é divinamente inspirada. Para quê? Para me ensinar, para me corrigir, para me puxar as orelhas. Não é? Os irmãos lembram-se quando os nossos pais nos puxavam as orelhas? Agora não podem, estão presos. Mas lembram-se quando os vossos pais vos puxavam as orelhas? Os nossos pais às vezes puxavam-nos as orelhas e até com força. O meu então tinha um certo prazer, puxava a orelha e depois abanava. Por isso é que eu ainda estou tonto, mas pronto. Irmãos, a palavra do Senhor, toda ela é inspirada. Toda ela vem para nos corrigir, para nos ensinar a verdade, para nos dizer aquilo que Deus quer, que é bom para nós, que é útil para o nosso viver. Para podermos dizer ao mundo que nós somos um tu, porém. Não vamos na onda, porque a onda é má e vai nos levar para onde nós não queremos e para onde Deus quer que a gente não vá. E por isso nós não vamos na onda. E por isso eu quero ser um tu, porém. Tu, porém, vê como te comportas. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Porque tem uma finalidade, meus irmãos. E qual é a finalidade? É realizar-nos como homens, como pessoas de Deus, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar o quê? Toda a boa obra. Toda a boa obra. Para que a tua vida faça sentido. Para que tenhas sabedoria a educar os teus filhos. Para que te realizes naquilo que tu és. Para que quando olhas ao espelho vejas a obra que Deus fez. Alguém dizia, quando eu vejo a lua, vejo a beleza que Deus criou. Quando eu vejo o sol, eu vejo o poder que Deus tem. Quando eu me vejo ao espelho, eu vejo a obra que Deus criou. E é isto, meus irmãos, o desafio é este. Nós precisamos e queremos ser tu, porém. Não te deixes levar por aquilo que está à tua volta e que não presta. Não te deixes dominar por aquilo que não serve, por aquilo que não está na palavra do nosso Deus. Não sigas uma vida vazia. Não te arrependas amanhã daquilo que tu fazes hoje. Deixa de lado aquilo que entristece a Deus. Conhece a palavra de Deus e torna íntimo do Deus da palavra. Deixa que o Senhor faça a tua obra, a sua obra em ti. Deixa que o Senhor manifeste a sua glória no teu viver. Amém? Amém.
Nós vamos terminar o nosso culto cantando exatamente esta bela oração. Sonda-me, Senhor, e conhece aquilo que eu sou, conhece aquilo que há em mim, conhece e usa-me conforme aquilo que tu desejas no meu viver. Pedir aos meus irmãos para ficarmos de pé, para cantarmos esta oração final do nosso culto esta manhã. Pastor, eu estou há 50 anos na igreja, está bem. Eu quero vos dizer que o diabo às vezes também vem à igreja. Aquilo que nós precisamos de fazer é despirmos as nossas máscaras e deixarmos que de facto o Senhor mexa connosco. Ele sonde verdadeiramente o nosso coração. Deixarmos que o seu Santo Espírito atue em nós. Mais do que conhecermos a palavra de Deus, tornemos-nos íntimos do Deus da palavra, conforme dizia há pouco. Que este possa ser um momento de reflexão, um momento de contrição de todos nós perante o nosso Deus. Vamos cantar com este sentimento. Sonda-me e conhece-me. Vê o que há em mim, que eu devo retirar, para que tu de facto sejas realizado dentro de mim. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Queremos ser luz como o farol. Queremos ser ponte que ajuda a atravessar águas. Queremos, Senhor, que a nossa vida seja usada por Ti para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos que Tu tires de nós tudo aquilo que Te entristece. Usa-nos, Senhor, para sermos exatamente aquilo que Paulo queria que Timóteo fosse. Tu, porém, ser uma testemunha fiel. Tu, porém, ser aquele que conhece a palavra e conhece o Senhor da palavra. Tu, porém, faz a diferença onde estiveres. Tu, porém, leva esperança àqueles que a não têm e leva luz àqueles que andam nas trevas. Oh Deus, ajuda esta igreja a ser exatamente isto. Ajuda-nos a cada um de nós a testemunharmos aquilo que Tu fazes na nossa vida. Já fizeste, fazes e irás fazer, Senhor. Pai, que nós sejamos bênção onde quer que estejamos. Que nós sejamos palavra viva onde quer que vivamos. Abençoa a Tua igreja, deposita sobre ela o Teu Santo Espírito. Dá-nos a unção que só Ele pode trazer aos nossos corações. Muito obrigado porque Tu já nos convenceste do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado porque nós compreendemos tudo isso. Senhor, ajuda-nos a vivermos tudo isso em todos os dias da nossa vida. Nós oramos não por nós, mas nos méritos infinitos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.